está aqui. O meu sofrimento. Alô, galerinha, estamos de volta, direto do Estúdio 3 do canal Educação, para Terceirão de Santa Luz, de Francisco Aires, de Dom Inocêncio, Terra Boa, para Adriana, Ana Clara, Felipe H, galerinha logada, Gabriel, galerinha logada, ligada aí no canal. Hoje aqui véspera de feriado, né? Aqui é feriado municipal amanhã aqui em Teresina, que é o dia de Teresina, mas lembrar que no canal vai haver aula, haja vista que o público principal do canal Educação, vamos dizer assim, são as cidades no interior, os nossos alunos pelas várzeas, pelas chapadas, e não aqui na capita, né? Apesar de que na capita também nós temos alunado acompanhando o canal. Belezinha? Vamos fazer agora o Brasil na Segunda Guerra, olha, Brasil e Segunda Guerra. E eu já estou começando aí com a cobra vai fumar, o bicho vai pegar, a cobra vai fumar, o bicho vai... Na realidade, antes de o Brasil entrar na guerra, que o Vargas propôs que nós iríamos para o conflito, uns incrédulos diziam, é mais fácil uma cobra fumar um cachimbo do que o Brasil ir para a guerra. Ah, e a cobra fumou, viu, velho? E a cobra fumou. Antes, olha parte dos nossos batalhões que foram lutar no norte da Itália, Monte Castelo, libertando a Itália dos fascistas e depois dos nazistas. Mas antes um pouquinho, olha esse cara aí, ó. Filinto Miller. O próprio nome já entrega ele, ó. Filinto Strambing Miller. Foi o chefe da polícia política do Vargas no início do Estado Novo Varguista. E ele vai deixar, galerinha, um legado de repressão e tortura. E, claro, era anticomunista doente, anti-Luiz Carlos Prestes, e notadamente, se ele era anticomunista, ele tinha um verniz fascista, tinha mais ainda, olha. Durante a gestão dele, prisões, torturas, mortes. Foi ele quem convidou a Olga Benário, que era nazista, ó, que era judia e comunista, era judia, alemã e comuna. A Olga Benário era judia, alemã e comuna. Ah, ele mandou de presente para o Hitler. Foi mesmo? Foi sim, viu? Foi sim. Alô, galera de Isaías Coelho, bom dia para Isaías Coelho também, lá na escola Ubiraci de Carvalho. Ele, o Filinto Miller, visitou a Gestapo na Alemanha, a polícia política alemã, e vai ser ele quem vai fechar a ação integralista brasileira, notadamente, a minha bandeira era o Brasil, já dizia o Vargas, né? E ele fechou a Aliança Nacional Libertadora, de boa. Quando começou a Segunda Guerra, a ideia dele é que o Brasil fizesse um alinhamento, uma aliança com a Alemanha nazista. Só que em 42 o Brasil declarou guerra às forças do eixo e não tinha mais como você deixar dentro da polícia política um fascista, um nazista, como era o Filinto Miller. E ele foi demitido pelo Getúlio Vargas nesse cenário do Brasil declarar guerra à Alemanha, ao Japão e à Itália. E aí o Filinto Miller ter convidado a se retirar. Bacaninha? Tá aí Filinto Miller. Filinto Miller. Brasil e Alemanha. Antes do Brasil romper com a Alemanha, olha, antes de o Brasil romper com a Alemanha, lembrar que a Alemanha foi um grande parceiro comercial naquela década de 30. Década de 30, que foi aquela década economicamente ruim no mundo todo. E se o primeiro parceiro comercial do Brasil era os Estados Unidos, ainda o era, a Alemanha era o segundo, ó.
Eles compravam de nós algodão, café, cacau, muito em grande quantidade. E o grupo Krupp, alemão, vendia para o Brasil armas. Notadamente, já havia até uma sondagem por parte do governo do Hitler de financiar a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, que o Vargas interpretava como fundamentais para dar uma certa autonomia econômica, uma soberania no país. Dentro do governo do Vargas, olha, o Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra, e o Góes Monteiro, chefe do Estado-Maior, eram favoráveis, e o Filinto Miller, viu? Eram favoráveis ao alinhamento do Brasil com a Alemanha, olha. E lembrar que o Vargas tinha um verniz fascista, autoritário, nacionalista, anticomunista. Em alguns momentos, o Vargas fez um discurso pró-Alemanha. Lá no sul do Brasil, você sabe, nós temos uma grande colônia de imigrantes que são descendentes alemães, também que são descendentes italianos, e a maior colônia de japoneses fora do Japão no mundo é no Brasil e em São Paulo. Mas para mostrar essa nossa proximidade com os países do eixo, nós tínhamos dois clubes no Brasil que chamava Palestra Itália. Era o Palestra Itália de São Paulo e o Palestra Itália de Minas Gerais. Notadamente, a gente estava muito mais próximos ideologicamente das forças do eixo do que dos países aliados. Mas, olhe, eu tive o cuidado de botar. O Oswaldo Aranha era o ministro das Relações Exteriores no Estado Novo. Ele dizia: Vargas, nós não vamos virar as costas para os Estados Unidos. Você é louco? Nós não vamos virar as costas para o Zé Uar. Nós vamos manter as relações comerciais, diplomáticas, políticas e de proximidade. Então a gente pode dizer que dentro do governo do Vargas haviam, portanto, tanto políticos favoráveis às forças do eixo, como políticos favoráveis aos aliados. Perfeito. Eu vou mostrar para você uma sequência de imagens que vai mostrar a proximidade dos nazistas aqui dentro do Brasil. Então, aí tem a sede distrital do governo de Santa Catarina, é uma espécie de, vamos dizer assim, sede da prefeitura aí de Santa Catarina, e você está vendo em primeiro plano a bandeira nazista e lá ao fundo a bandeira do Brasil. Velho, havia a presença deles aqui? Sim. Olha mais, olha o dia do trabalho em Porto Alegre. Lembrar que Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, havia uma presença maior de imigrantes italianos e alemães e, portanto, uma possibilidade maior de propagação das ideias nazistas. E aí está lá, ó, a escrita em alemão, com o símbolo da suástica, no dia 1º de maio de 1937, da bandeira do Brasil e a bandeira da Alemanha nazista. É mesmo? É sim. E olha o famoso Zeppelin com a bandeira do nazismo sobrevoando o Recife. Ah, papai! O símbolo da suástica está lá no fundinho, olha. A presença aqui era grande. Olha aí no Rio de Janeiro, encontro de nazistas com a bandeira do Brasil no fundo, e uma escola que você tinha em Santa Catarina, e a escola está aí, olha, predominantemente descendentes de imigrantes, e olha aqui, olha a bandeira da Alemanha nazística com a suástica, e por trás a bandeira do Brasil. Então havia essa proximidade muito grande. Mais uma outra fotografia mostra as crianças ao sul, região sul do Brasil, propagando as ideias nazistas ao lado da bandeira tupiniquim. Esse jornal Diário de Notícias disse:
Hitler e Mussolini vão pacificar o continente europeu, unido à nova ordem deles. Eita, meu. O Kaiser faleceu essa manhã. E quem vai assumir como novo comandante da Alemanha é Adolf Hitler. Deu para ver aí nesse diário de notícia? Claro, a Alemanha. Mas outra imagem, a bandeira do Brasil, a bandeira do integralismo, a bandeira da Alemanha nazista com a suástica e as cores da bandeira da Itália. E olha esse outro jornal, Diário de Notícias ao Sul. Estamos fartos de receber prescrições da Inglaterra sobre se podemos tomar café ou não. Aí está o Hitler. Prefiro combater até chegar a uma situação mais clara. Tá o Hitler aí, ó. Você acha que eu vou ficar ouvindo os ingleses? Não, eu vou é para riba. Todas essas reportagens no Brasil, galerinha, para você ver a proximidade, a propagação que você teve. Tá aí o Hitler sendo saudado aí por um grupo de imigrantes na região de Santa Catarina. Tá aí, olha, Hitler na região de Santa Catarina. A bandeira do exército alemão já está tremulando vitoriosa nos cimos do Olimpo. Ah, papai, deu para ver aí, ó. É pró-nazismo. Esse diário de notícias pró-nazista. E aí lembrar que o Hitler dominou parte do cenário europeu. Tá ele desfilando sob a Torre Eiffel, em Paris. As tropas nazistas estão desfilando sobre o Arco do Triunfo, em Paris, e aqui havia gente que estava assim em euforia com os eventos na Europa. Mas o Vargas, vendo tudo isso aí passar, e eu dormindo aqui na praça, dando milho aos pombos. Não, o Vargas disse, nessa briga de cachorro louco, eu vou ficar de boa, ó. E o Brasil adotou uma política de ambiguidade. Tanto fazia relação com um país, como com outro país. Os Estados Unidos continuava sendo o primeiro parceiro comercial e a Alemanha era o segundo parceiro. Professor, a gente pode dizer que essa política do Brasil era de indecisão? Não. O Brasil adotou uma política de neutralidade e de ambiguidade. Não quer dizer que está indeciso. Bacaninha? Pelo contrário, o Vargas percebeu que nesse contexto mundial de instabilidade, ele passou a barganhar vantagens. Eu vou botar assim, ó. Busca de vantagens para a terra tupiniquim. Busca de vantagens para o Brasil, com certeza, galerinha. E, na realidade, o Vargas queria garantir os nossos interesses, principalmente construir a chamada indústria de base, a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, para isso, o Vargas adotou uma política pragmática, prática mesmo, de buscar vantagens para o Brasil, de buscar vantagens para a terra tupiniquim. Até porque, galerinha, ó, no cenário de uma guerra mundial, o Brasil tem áreas estratégicas. Nós estamos na esquina da América, bem na esquina. E nós temos uma dimensão continental com muitos recursos que os países beligerantes, eles necessitam. Então, o governo brasileiro era consciente dessa nossa importância e utilizou dela em buscar vantagens. Então, olha, a gente pode dizer que o jogo dúbio do Vargas, a atividade dúbia do Itamaraty de fazer negociação tanto com os Estados Unidos como com a Alemanha, era uma neutralidade interesseira, velho. Neutralidade interesseira em buscar vantagens para o Brasil. E eu já lhe disse,
As vantagens vai ser a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional. Perfeito, galerinha? Faça o print disso daí, meu povo. Povo, povo, povo. O Brasil e a guerra. Ei, essa fotografia desse soldado brasileiro aí, ó, indo, se preparando para ir para a guerra, é Chibatma, viu? Chibatma. A entrada do Brasil na Segunda Guerra aconteceu depois de um intenso jogo de interesses políticos envolvendo os Estados Unidos e os regimes totalitários europeus, e, claro, com o governo do Getúlio Vargas. Mesmo com a clara divisão política e ideológica exposta no início da guerra, Vargas demorou a mostrar sua posição no conflito, ficou em riba do muro, no anais, buscando vantagens para nós. Galerinha, você pode dizer que isso é uma estratégia de um estadista que está em busca de garantir nossos interesses. Você vai ver que, apesar de o Getúlio Vargas ter um verniz fascista lá na sua cabeça, ele colocou os interesses nacionais acima da ideologia dele, que teve que botar de lado, galerinha. Tá aí o cenário do Brasil na guerra. Em janeiro de 42, teve uma mega conferência no Rio de Janeiro. Lembrar que no dia 7 de dezembro de 41, ou seja, um mês antes, teve o ataque japonês a Pearl Harbor. E depois do ataque japonês, os EUA entraram na guerra. E aí, imediatamente, eles organizaram a reunião no Rio de Janeiro com representantes dos países da América Latina. Na realidade, a ideia dos EUA é que nós declarássemos um rompimento com as forças do eixo. Velho, mas o Vargas não fez de imediato. Notadamente, eles vão reforçar que nós temos acordos econômicos e agora militares com os Estados Unidos. E nesse acordo militar com os Estados Unidos de maio, os norte-americanos prometeram a nós fortalecer as forças armadas para a gente lutar contra as forças do eixo nas Europa. Então havia uma espécie de co-beligerância contra o eixo. Meu amigo, quando foi em agosto, depois de os nazistas submarinos alemães torpedearem 3 navios brasileiros, finalmente fechava de o Brasil declarar guerra às forças do eixo. Aí lembrar que as 3 maiores colônias de imigrantes que nós temos no Brasil são italianos, japoneses e alemães. E, evidentemente, eles agora são inimigos do Brasil. Passariam a ser vigiados por nós, velho. Vigiados por nós. Por fim, o governo brasileiro decidiu, em dezembro de 42, enviar à Europa a Força Expedicionária Brasileira, os famosos pracinhas. Nós vamos mandar os homens dar um fatality lá no norte da Itália, viu? Dom Fernando, deixa um minutinho na tela dessa importante relação do Brasil com os Estados Unidos aí no ano de 42, culminando em o Brasil declarar guerra às forças do eixo, se aliando com os Estados Unidos e, evidentemente, o governo dos Estados Unidos vai fazer uma proposta sedutora para nós e nós aceitamos. Deixa um minuto a tela.
Tá certo. Beleza, Dom Fernando, beleza. Vou passar a imagem, ó. A conferência de 42, tá aqui o Oswaldo Aranha, diplomata brasileiro, de boa. A gente vai declarar guerra contra as potências do eixo, mas a gente vai demorar um pouquinho, de boa. Os Estados Unidos já tinham feito essa declaração. Nós vamos ter uma oposição da Argentina para essa declaração de guerra, do Chile a essa declaração de guerra, e o Brasil aos pouquinhos vai fazendo acordos econômicos com os Estados Unidos. Chama Tratados de Washington, viu? Aqui vai vir o dinheiro, 20 milhões de dólares, para a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, e para a Companhia Vale do Rio Doce, a famosa Vale. É esse acordo bilateral aí que vai meio que fazer com que os nazistas ficassem com raivinha de nós, velho. É. Eita, rapaz. Aí tem um detalhe mais ainda, ó. Por que a gente tem um detalhe mais ainda? Porque o Nordeste fica bem na esquina da América, ó. É uma região muito importante no cenário de guerra. E os norte-americanos vão buscar essa proximidade com o Brasil, até também porque eles querem transformar o Nordeste em uma base aérea e naval deles, norte-americanos. E fizeram para nós uma proposta sedutora. Eita, rapaz. Está aí o Getúlio Vargas reunido com a sua equipe ministerial. Aqui está o Oswaldo Aranha. Aqui está o ministro da Guerra, que era o Eurico Gaspar Dutra. E aí o Vargas está dizendo, brother, nós vamos declarar guerra às forças do eixo. O Dutra não estava com cara de bons amigos, mas depois de que os norte-americanos vão ajudar a fortalecer as forças militares brasileiras, aí passou a haver um alento positivo, viu, velho? Passou a haver um alento positivo. Lembrar que o jogo duplo do Brasil era o Brasil buscando acordos comerciais e empréstimos com a promessa de ficar de um dos lados do conflito. Notadamente, o Vargas acenava para um lado, acenava para o outro, até que em agosto de 42, depois que o governo brasileiro teve uma ameaça mais incisiva e foram torpedeados 3 navios brasileiros pelos nazistas na costa do Nordeste, aí não teve como. O chanceler Oswaldo Aranha anuncia em cadeia nacional que o Brasil rompia relações com a Itália, a Alemanha e o Japão. Agora imagine os descendentes de alemães que moravam no Brasil, de japoneses e de italianos, como eles passaram no piauiês a viver desconfiados, vigiados e monitorados pelo governo. Peleja, foi. Vou passar a imagem, galerinha, vou passar. Em junho de 41, diante das conquistas alemãs na França, o Vargas fez um mega discurso que parabenizou os nazistas. Em setembro, os Estados Unidos concederam o famoso empréstimo que o Brasil precisava para Vale do Rio Doce e para a Companhia Siderúrgica Nacional. Tio, será que nós estávamos se vendendo para os Estados Unidos? Não. O Vargas havia negociado com os alemães também, buscado vantagens para nós. Bacaninha? Aí, claro, os norte-americanos entraram na guerra, o Brasil fez um apoio declarado a eles, e depois o Brasil decide mandar as tropas para a guerra, velho. Nós vamos lá para o norte da Itália e passaríamos a ver os alemães, os italianos e os japoneses como infames. E vai ter esse pipoco, vamos dizer assim, vai ter essa repercussão aqui dentro do Brasil. Então daqui a pouco nós vamos ter campos de concentração, não a forma como você tinha na Alemanha,
de extermínio, mas de observar, aprisionar e ficar com o controle sobre eles. Bacaninha? Quando a guerra se transformou numa guerra total, dispostos a interceptar mensagens, remessas de alimentos, matéria-prima para a Inglaterra e para os Estados Unidos, o Hitler fez uma batalha no Atlântico. Os nazistas, sem nenhuma declaração de guerra para nós, começaram a bombardear os navios que iam para a Inglaterra e para a França no Atlântico. E foi nessa brincadeira que navios brasileiros foram torpedeados e não tinha como. Agora a gente declara guerra às forças do eixo. Fatality! Tum, 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 tum. Deixa um minuto aí na tela, meu amigo Dom Fernando. Per favore, em italiano. Manchete do jornal O Globo: o governo do Brasil reconhece o estado de beligerância com a Alemanha e com a Itália. Fatality com eles. Então o Brasil se dispôs a ceder as bases militares para os norte-americanos no Nordeste, Natal e Fortal, vender gêneros alimentícios. E o Piauí vendeu muita cera de carnaúba. Vendemos demais, galerinha. Muito mesmo. Suprimentos bélicos. E aí os alemães, como atacaram os navios brasileiros, o governo do Brasil declarou guerra às forças do eixo. E depois, claro, nós tivemos que enviar tropas à Itália para combater as forças nazistas. Vou passar a imagem. Está aí um resumo do Brasil na Segunda Guerra. No início a gente adotou uma espécie de neutralidade, política dúbia, mas buscando vantagens, que a gente chama de política de barganhas, bacaninha. Depois a gente vai se alinhar com as forças aliadas, os Estados Unidos. Vamos mandar a FAB e a Força Expedicionária junto com as tropas norte-americanas, norte da Itália. Vamos romper com o eixo e, claro, os dois Palestra e Itália do Brasil vão ter que mudar de nome. O de São Paulo vai se chamar Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E o Palestra Itália das Minas, o Cruzeiro do Sul, o Cruzeiro Esportes Clube. Na verdade, os Estados Unidos, a partir de agora, passa a ter uma política de dizer, nós somos amiguinhos, vizinhos, muro com muro. Agora eu vou trazer para vocês um pouquinho de real, trazer também o Walt Disney, trazer um pouquinho de Hollywood e dinheiro para vocês, muito dólar.
Foi esse cenário que o Walt Disney criou a figura do Zé Carioca, que vai contracenar com o Pato Donald, que eles trouxeram o elixir da longa vida, a Coca-Cola. Que a Carmen Miranda foi do Brasil para lá, a pequena notável portuguesa, levou o Guaraná Antártica, mas eles não gostaram muito, né? Na realidade, a Coca-Cola não deixa o Guaraná Antártica ganhar mercado lá, infelizmente. E aí os Estados Unidos têm arranjado o real para nós, finalmente. O governo brasileiro criou a Companhia Vale do Rio Doce, famosa Vale, extrai minério de ferro nas minas, e a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, no Rio, que pega o minério de ferro e transforma ele em aço. Igualmente, dinheiro para a gente construir as usinas. Foi a usina no Rio São Francisco. Essa participação do Brasil na Segunda Guerra foi boa. Até porque nós exportamos muito por dois lados, depois para os Estados Unidos. E como havia uma certa dificuldade de importar industrializados, nós passamos a produzir made in Brasil. Então lá na geografia você chama de substituições de importados. Substituições de importados foi na Primeira e agora na Segunda Guerra, galerinha de Francisco Aires e de Dom Inocêncio. E de Isaías Coelho, alô Isaías Coelho. Dom Fernando, deixa um minutinho na tela aí pra galerinha, per favore, em italiano. Ok, ok. Vamos lá. Olha aí o Palestra Itália de Minas, Sociedade Palestra Itália era o nome. Sociedade Esportiva Palestra Itália era o nome. E agora é Cruzeiro Esporte Clube, que é o líder da Série B do Brasileirão. Foi comprado recentemente pelo Ronaldinho Fenômeno. O Cruzeiro, veja que ele tira as cores da bandeira da Itália. Em 42 passa a chamar Cruzeiro Esporte Clube. Não dava para manter um time no Brasil chamado Palestra Itália, se a Itália é nossa inimiga. Em São Paulo foi o mesmo, com o Palestra Itália de São Paulo. Ele meio que deixou um pouquinho das três cores da bandeira da Itália. E a partir de 42, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O Parmeira, como diz um primo meu, aquele que não tem mundial. Velho. Olha a importância do Brasil, olha. Vai ser chamado trampolim da vitória, porque os norte-americanos vão passar aqui e daqui vão lá para as Europas. A importância macro do Brasil nesse cenário de guerra mundial. E a chegada da Coca-Cola. Olha aí, ó. Unidos hoje, unidos sempre. Mala, viu, velho? Mala. O elixir da longa vida. A Coca-Cola chegava no Brasil. E aí nós vamos mandar as tropas brasileiras lutar no norte da Itália. Sob o comandante aqui do ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, do Góes Monteiro. Nós fomos lutar no norte da Itália. Frio, velho, frio.
Paramos em Nápoles, de lá subiu até Roma. Roma foi subindo, libertando o norte, combatendo as forças fascistas, depois os nazistas. A partir de 44, a Força Expedicionária Brasileira, a famosa FEB, 25 mil brasileiros foram lutar ao lado dos aliados na campanha do norte da Itália. A cobra vai fumar, o bicho vai pegar. A cobra vai fumar, o bicho vai pegar. É mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil participar da guerra na Europa. E a cobra fumou. Então a cobrazinha fumando um cachimbo se tornou o símbolo da FAB. E nós atuamos ao lado das tropas norte-americanas no norte da Itália, libertando a Itália do domínio fascista e depois nazista. Com várias narrativas históricas, homéricas, de brasileiros participando na guerra, né? Aí é a Força Aérea Brasileira, a FAB. Os aviões da FAB, Força Aérea Brasileira, e o símbolo da FAB era esse avestruzinho, com muita raiva, dando um tiro, tendo o símbolo do Cruzeiro do Sul aí como escudo, em cima de uma nuvem, e a frase: meta o pau, senta a pua. Nós vamos para a Itália e nós vamos meter o pau nos italianos. Mais ou menos isso? Mais ou menos. Importante aí, os aviões da Força Aérea Brasileira tiveram uma atuação muito importante. Tiveram um curso intensivo de treinamento com aviadores norte-americanos e depois, claro, a Força Aérea foi atuar no norte da Itália. Bacaninha? Tá aí, olha. A aliança com os Estados Unidos e a Força Aérea. Claro, a aliança deu aos Estados Unidos acesso ao território brasileiro, bases aéreas e navais, lembrar que foram no Nordeste, Fortal e pertinho também em Natal, bacaninha, que era muito importante para a guerra. Além do mais, o Brasil vai vender muita comidinha para o Zé Uá e muita matéria-prima para o Zé Uá. Matéria-prima era o látex, vendemos muito látex da seringueira. Matéria-prima era ferro, era látex, era borracha, era cera de carnaúba, vendemos muito. O Piauí ganhou muito dinheiro, velho. Muito real, muito real. E também, claro, ações militares conjuntas lá no norte da Itália para a gente combater as tropas nazistas. Combater as tropas inimigas do eixo. Inimigas do eixo. Tem essa fotografia icônica, 2 aviadores da Força Aérea Brasileira aí fazendo a limpeza das metralhadoras instaladas nas asas dos aviões da Força Aérea. Bacana? Ao fundo, o símbolo da FAB durante a Segunda Guerra Mundial. Olha a importância do Brasil. Olha a importância do Brasil, galerinha. Natal e Fortaleza se passou a ser uma espécie de base aérea naval para os norte-americanos. Chamava de trampolim da vitória. Parava aqui e daqui vai para lá. Brother. Tio, por que é que não vai direto dos Estados Unidos? Porque o Hitler passou a fazer uma espécie de monitoramento e policiamento no Atlântico. Pelo norte era mais difícil. Então a solução... E daí? Para a Itália? Ah, papai! Dá para ver que a posição do país chamado Brasil em uma guerra, ela é estratégica. Nós estamos na esquina da América, galerinha. Na esquina das Américas. Vou passar a imagem, meu povo. Tá aí, olha. Quem já ouviu falar de forró? Ah, forró! Forró! Para todos!
Ah, tio, a palavra forró vem de foral? Não, a palavra forró, galerinha, não vem de foral. Vem de forró, bodó, que já era uma palavra utilizada pela Chiquinha Gonzaga no século XIX. Aqui no Nordeste juntava sanfona, triângulo, zabumba e pandeiro e gerava o verdadeiro forró bodó. Mas teve autor que quis dizer que a palavra foral é que teria dado origem a forró, mas não foi. E tá aqui o Getúlio Vargas recebendo o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, visitou o Brasil aí, lá no Rio Grande do Norte, bacaninha. Aí a nossa relação com o Zé Uá vai aumentar mais ainda. A nossa relação com os Estados Unidos se torna mais próxima, uma relação cultural mais intensa, com a Carmen Miranda indo para lá, levou um pouquinho da cultura tropical. Igualzinho, tia. E levou um pouquinho do samba, do morro, das cores, da culinária tropicalizada pra lá. Foi mesmo, foi. E eles mandaram para o Brasil uma espécie de diplomata cultural. Esse cara aí da tela, o Walt Disney. O homem dos estúdios Disney. Esse cara que a Carmen Miranda tá abraçada aí, ó. É o tio Disney dos famosos estúdios Disney. Foi ele quem criou a figura do chamado Zé Carioca. Ele que criou a figura do Zé Carioca para contracenar com, claro, atores norte-americanos. Tá aí Brasil e Estados Unidos, Inglaterra e França, União Soviética e China, a cobra fumou, cada um tá defendendo o país à sua forma, uns defendiam o Brasil no litoral, outros atuavam na exploração do látex lá no sertãozão, olha aí, ó, justificar o envio de brasileiros para o Vale Amazônico, para poder explorar o látex da seringueira, bacaninha. Mas havia propaganda contra os Estados Unidos e a influência aqui no Brasil. Havia umas propagandas de vez em quando, olha aí, ó. Enquanto isso, no Brasil, um soldado norte-americano baixa a bandeira do Brasil e hasteia a bandeira dos Estados Unidos. E lá na Itália, os brasileiros estão morrendo. É uma bandeira contra o Zé Uá, velho. Igualmente, é uma bandeira, um cartaz contra o Zé Uá, ó, que tá aqui, olha, o presidente Roosevelt e as garras da águia norte-americana pegando o nosso petróleo, nosso café, nossos minerais, nossa borracha. A riqueza do Brasil, velho. Deixa eu passar mais, viu? Tá aí a palavra foral. Forró vem de foral, tio? Vem não. E aí um grande avião anfíbio norte-americano em Natal, a presença das tropas norte-americanas em Natal. Olha aí os soldados norte-americanos com populares em Natal, comendo aí melancia e abacaxi. Olha o famoso Morro do Careca, ele é bem mais visível hoje, né? A cidade de Natal cresceu sobremaneira. Então aí os marines norte-americanos andando no jiriquim, no jumento, né? E aí, olha, nós vamos ter 150 piauienses que foram lutar na Segunda Guerra Mundial. Ah, papai! 150 piauienses que compuseram as forças da Força Expedicionária Brasileira lutando no norte da Itália. Frio. Respeite frio, velho. Sabe quantos piauienses morreram na Segunda Guerra?
Apenas 6. Os caras estavam mascando chiclete Adams dos Estados Unidos, comendo enlatado, fumando Marlboro, tomando Coca-Colazinha. E no norte da Itália, libertando as italianas, aí os caras disseram, nós estamos de férias, cara, aqui na Itália, estamos tomando férias aqui. Eita, rapaz. Oi, 6 piauienses morreram lá no fronte de batalha no norte da Itália. De 150 piauienses, 6 morreram. Aí lembrar, ó, em destaque aqui, o Brasil fez um acordo com os Estados Unidos e desse acordo toda a matéria-prima poderia ser produzida aqui e vendida para eles. Nós vendemos muito. Muita cera de carnaúba, ganha muito real com cera, muito. E tivemos um superávit na balança de comércio. Ou seja, para o Piauí a guerra foi salutar. Nós vendemos mais do que compramos. E o Piauí ocupou o 6º lugar nas exportações. Foi o que permitiu modernizar a capital do Piauí, Teresina, né? Nessa época aí, já vai fazer 100 anos de capital e passou por um conjunto de transformations. Deixa aí na tela um minutinho, meu amigo Dom Fernando. Um minutinho, por favor. Minha senhora. Lutas dos brasileiros no norte da Itália. 25 mil pracinhas, incluindo 150 piauienses, combatendo as forças nazifascistas. Então lá nós estávamos em luta das liberdades e da democracia, mas aqui dentro do Brasil o Vargas era uma ditadura, porque aqui dentro do Brasil era o chamado Estado Novo varguista. E o Estado Novo era ditatorial. Ah, tio, mas eu já vi o Roosevelt dizendo que o Vargas era o ditador mais bonzinho que ele conhecia. Ah, mesmo assim, galerinha. Como é que a gente lá tá lutando pela democracia contra os regimes totalitários e ditatoriais e dentro do Brasil uma ditadura? Olha o que o Roosevelt diz. Esse Vargas é o ditador mais bonzinho que eu conheço. Ah, papai, são aliados, né, galerinha? Aí exportamos sobremaneira, tivemos vantagens, construiu-se a Vale do Rio Doce, a Siderúrgica Nacional. Essa aproximação com os Estados Unidos se tornou irreversível. Hoje, a gente tem uma influência muito mais marcante da cultura norte-americana do que da cultura europeia. Eu sei que não é só por causa disso, também porque a Europa passou a um período de decadência depois da Segunda Guerra Mundial. E quem ocupou esse espaço, quem ocupou esse ato foram os norte-americanos vendendo produtos, o cinema, Hollywood, os artistas, Marilyn Monroe, Elvis Presley e etc. passaram a ter uma influência mais maior aqui. Bacana?
Bacaninha? Então veja que mudou muita coisa. O cenário da guerra aqui internamente e a nossa cultura também. Belezinha? Deixa só mais um minutinho na tela aí, meu amigo Dom Fernando. Eu acho que nós vamos fazer umas questõezinhas agora. Tá aí o Walt Disney com sua equipe no Rio de Janeiro. Ele fez aí a figura do Zé Carioca. Lembrar que eles estão dizendo nós agora somos amiguinhos deles. Bacaninha. Mais imagens do Vargas com a presença da equipe do Walt Disney lançando a figura, o filme, né? Aí a Carmen Miranda, que foi a principal expoente da cultura brasileira lá nos Estados Unidos, nesse cenário de proximidade. E o filme Alô Amigos, você já foi à Bahia, onde você está vendo aí o Pato Donald contracenando com o Zé Carioca. Bacaninha? O Zé Carioca criado pelos estúdios Disney. Bacaninha? Pelos estúdios Disney. Lembrar que o Zé Carioca é um papagaio brasileiro, que é predominantemente verde e amarelo, mas o rabinho aqui dele, ó, tem a cor da bandeira dos Estados Unidos. Lembrar disso daí? O rabinho dele tem a cor da bandeira do ZEUA. Chama política de boa vizinhança. O presidente Roosevelt solicitou a inclusão de Walt Disney na lista de visitas de celebridades hollywoodianas aos países sul-americanos. Após a visita, Disney retornou aos Estados Unidos e produziu os desenhos Alô Amigo e Os Três Cavaleiros, mais conhecido no Brasil como Você Já Foi à Bahia? Essas criações do Disney pretendiam resumir, no plano simbólico, os laços de afeto e de cooperação que unia os Estados Unidos ao Brasil e a El México. Esse cara do centro aí, nesse cartaz, representa, claro, como se fosse um animal tradicional, um pássaro tradicional de El México. E o chapéu deixa patente isso daí também. Belezinha? Show, né? A Segunda Guerra assistiu a um confronto entre eixo e aliados. Apresenta corretamente 3 países aliados. Devia botar o Brasil, vou botar aí, mais Brasil, viu? 3 países aliados. No final da guerra, nós éramos aliados. Vamos lá, galerinha. Alô, Dulce Jane, lá na cidade de Isaías Coelho. Tem mais alguém, Isaías Coelho, povo? Tcharam, tchararara. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele,
Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não liga pra ele. Pra ele. Chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo. Te amo. Vamos lá, galerinha. Lembrar que as forças do eixo é Itália, Alemanha, Japão, Roma, Berlim, Tóquio. Então, se você vê, todas as afirmativas erradas têm a Alemanha. Mas ele não quer os países aliados, ou os países do eixo, ele quer os aliados. Os aliados é Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética e Brasil. Aí na questão de número 1, sobre a Segunda Guerra. Ainda tinha mais outra, mas eu acho que tá bom, que foi uma viagem sobre a Segunda Guerra Mundial, incluindo agora, nessa parte final, a participação do Brasil lá no norte da Itália com a FEB e a FAB. De boa? Deixando um cheiro na caixa do Oi, viu? Grande abraço pra galerinha. Na próxima semana estaremos aqui de novo, nesse mesmo Bate Canal, que esse seu lindo Bate Professor. Valeu, povo!